Tchau, amores! Bem-vindos ao canal Crochê com Gato e ao nosso projeto especial Biblioteca do Crochê. Os vídeos que sobem toda sexta-feira aqui no canal, que são aulas que eu desenvolvo especialmente para você que quer aprender crochê do zero. Nessa primeira parte, nesse início, do projeto Biblioteca do Crochê, eu estou ensinando vocês de forma individual a tecer os pontos de crochê, os pontos aí mais conhecidos, mais utilizados, os pontos que eu uso muito aqui no trabalho que eu realizo na Itália com o crochê. E finalizada essa primeira parte, que tem só mais uma aula dela, que é a aula da próxima semana, a gente vai seguir então aprendendo sobre modelagem, aumentos, diminuições, outras técnicas como top-down, e depois a gente vai de fato começar a tecer amostras juntos para depois evoluir na construção de roupas, bolsas, chales, enfim, tô preparando um material incrível e completo para vocês. Então, se inscrevam no canal para não perder as aulas futuras, ativem o sininho para receber a notificação assim que o vídeo sobe aqui no canal e também compartilhem esse conteúdo e vamos chegar aí a mais pessoas e construir aqui a nossa comunidade Crochê com Gato. Conto com vocês! Hoje a gente vai aprender um ponto que eu amo, é um ponto de acabamento. O nome desse ponto é ponto picot. Simples assim. Eu amo, ele é um ponto muito delicado, ele é um ponto com ares assim um pouco românticos também. Ele é muito simples de ser executado. E, gente, os pontos de acabamento, os pontos de detalhes, são eles que dão um toque final nas nossas peças, são eles que trazem ainda mais qualidade, exclusividade e personalidade para as peças de crochê que a gente faz, ok? O ponto picot, tanto em inglês quanto em italiano, se diz da mesma forma. Picot stitch em inglês e punto picot em italiano. Então, vamos aprender a tecer esse ponto lindo que eu uso muito aqui na minha marca de roupas feitas à mão na Itália. Então, bora lá! Ok, então vamos começar a aula de hoje, a executar o ponto de hoje. De novo, tô iniciando a aula falando quais ferramentas eu estou usando, justamente porque eu tenho recebido no e-mail as pessoas me perguntando, então eu já vou falar aqui no vídeo. Tô usando, como sempre, minha parceira agulha Tulip 3,25 milímetros. Essa daqui é 3,25. E nas últimas aulas vocês viram que eu usei esse fio e eu continuo usando ele porque eu gostei bastante dele para fazer as amostras. É um fio bem leve, eu acho que o pessoal do Brasil vai gostar bastante também, já que o nosso clima aí é mais quente, Então, é um fio também que eu indico, tô super gostando de usá-lo, que é o fio Praia da Baleia, da Rosários 4, que tem como composição algodão orgânico e poliamida reciclada. Então, fica aqui também minha indicação. E para quem tá curiosa com qual fio é este daqui. Então, vamos lá, gente. Vamos começar a tecer a nossa amostra de hoje. Como vocês sabem, eu já faço essa basezinha com correntinha e 2 carreiras de ponto baixo, que eu já ensinei para vocês. Essa é a base que eu uso para todas as minhas amostras de pontos. Então, é só dar uma olhadinha nas aulas aí anteriores que eu já ensinei para vocês. E vamos começar então a execução do ponto. Vou dar um zoom na câmera para ficar mais pertinho. E, bom, vamos lá. O ponto picot é um ponto que eu utilizo muito nas minhas peças. Eu utilizo muito esse ponto de acabamento. Ele é um ponto bem romântico. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha para virar, para irmos, para a próxima carreira. E aqui, nesse primeiro espaço de ponto de base da carreira anterior, eu vou fazer um ponto baixo, ok? Agora, eu vou fazer 3 correntinhas desta forma e eu vou inserir a agulha na primeira correntinha que eu fiz. Então, insiro a agulha nessa primeira correntinha, laço o fio, dou uma ajustada nesse fio na agulha e
fecho em ponto baixíssimo. Vocês vão ver que tem um pelotinho aqui, se formou uma calombinha. E agora a gente tem que fixar esse ponto. Então, eu vou vir aqui nesse próximo ponto de base, insiro a agulha, laço o fio, e aqui fica a critério de qualquer um. Dá para fazer o ponto baixíssimo ou o ponto baixo, que eu já ensinei vocês. Vou fazer o baixíssimo, que eu gosto mais de fixar o ponto picô com um ponto baixíssimo. Então, aqui temos o primeiro ponto picô. A gente pode fazer ponto picô em seguida de ponto picô, ou seja, ir preenchendo todos os espaços de base com ponto picô ou dar o espacinho de um ponto. Eu gosto de dar o espacinho de um ponto, ok? Então, eu vou agora no próximo ponto de base seguinte, inserir minha agulha e fazer de novo um ponto baixo, igual eu fiz ali no início. E, de novo, 3 correntinhas. Vou inserir a agulha nessa primeira correntinha, laço o fio, dou uma ajustada nesse fio na agulha, uma apertadinha e faço um ponto baixíssimo. E assim eu tenho mais um calombinho, mais um ponto picô. Venho aqui nesse ponto da sequência de base, insiro a agulha e faço aqui um ponto baixíssimo. E agora, no próximo ponto de base, um ponto baixo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Temos, então, 2 pontos picôs. Eu amo esse ponto para acabamento, vocês vão ver como eu utilizo bastante ele. Então, vamos lá, vamos fazer essa carreira inteira juntos. 3 correntinhas. Insere a agulha na primeira correntinha feita, laço o fio, ajusta esses fios, aperta ele um pouquinho na agulha, ponto baixíssimo para fechar o ponto picô. Fixa o ponto picô no próximo ponto de base, faz ponto baixíssimo e assim ele ficou fixado. E agora a gente dá o espaço de um ponto, então, ou seja, a gente vai inserir a agulha aqui nesse próximo ponto de base e fazer um ponto baixo. Mais uma vez, 3 correntinhas, insere a agulha na primeira correntinha feita, ajusta o fio, ponto baixíssimo e ponto baixíssimo no próximo ponto de base da carreira anterior. E assim a gente vai tendo esse desenho lindinho do ponto picô. Próximo ponto, a mesma coisa, insere a agulha, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixíssimo na primeira correntinha feita, laçou o fio, fechou a laçada, fixou com ponto baixíssimo. Como eu sei que vocês estão aí pegando bem rápido, vou até ensinar aqui nesse final uma variantezinha do ponto picô. Olha só, um plus aqui na aula de hoje, para vocês treinarem durante a semana. Então, vamos lá. Vamos vir aqui nesse próximo ponto de base. Acho que eu vou dar 2 espaços. Então, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo aqui. E vou, então, aqui nesse seguinte. Então, eu saltei 2 pontos de base, certo? Fixei o ponto picô aqui, naquele ponto que estava já logo na sequência. No segundo ponto, eu fiz mais um ponto baixíssimo, ou seja, saltei 2 espacinhos. Vou agora, no terceiro ponto da sequência, fazer um ponto baixo. 3 correntinhas. Ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha feita. Agora, a gente vai fazer o quê? Vai fixar esse ponto picô no mesmo ponto de base. Não vamos vir aqui no ponto de base seguinte. Olha, eu tô dando uma lição de casa extra para vocês fazerem. Então, no mesmo ponto de base, a gente faz um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer um picô maior. Vamos fazer 5 correntinhas. 4, 5. O cordãozinho ficou mais longo.
Vamos de novo inserir a agulha na primeira correntinha feita, fazer um ponto baixíssimo. E olha só, ficou um ponto picô maiorzinho. A gente vai inserir a agulha nesse mesmo ponto de base aqui. E fazer um ponto baixíssimo de novo. Que a gente tá fixando esse segundo ponto picô. E a gente vai fazer um terceiro, agora com 3 correntinhas. A agulha sendo inserida na primeira correntinha que a gente fez, puxa o fio, ponto baixíssimo, e vamos fixar ele nesse mesmo espaço, que agora ficou um espação, tá fácil de ser visto. Então, aqui, ups, ponto baixíssimo. Vamos fazer já os 2 pontos baixíssimos aqui na sequência para encerrar a carreira, para a gente ver o desenho que a gente fez aqui. Vou cortar essa amostra, fazendo aqui um misterinho. O que eu acabei de fazer? A professora tá louca? Não, gente. Aqui é uma variação do ponto picô. Este é um acabamento muito usado até no crochê irlandês, porque ele fica parecendo um trevinho, um trevo de 3 folhas, tá vendo? Então, a gente tem aqui o ponto picô sozinho, um ponto picô por espaço, por ponto de base, e aqui a gente tem 3 pontos picôs no mesmo ponto de base. E aqui a gente faz uma folhinha, olha que lindo! Na hora que a gente estiver aprendendo mais sobre o crochê irlandês, que eu vou ensinar vocês vão lembrar dessa aula, porque vai ter esse ponto lá. Eu amo o ponto picô, vou mostrar agora aqui uma peça que eu tenho toda trabalhada com ele. Então, eu tenho aqui, gente, esse é um chale com mangas, numa versão mais curtinha, verão, toda feita em algodão. E aqui eu tenho o punho. E o punho eu fiz todo com acabamento no final dele, com o ponto picô. Aqui o ponto picô sozinho, né? Sem ser aquela folhinha irlandesa que eu também ensinei para vocês. E além de eu usar nos acabamentos, eu gosto muito de usar ele também nos detalhes. Então, eu vou até mostrar aqui bem de pertinho para vocês. Tá vendo que eu dou um efeito 3D na minha peça? Aqui o detalhe. Quando eu venho do corpo, da manga, pro punho, eu gosto muito de fazer também ponto de acabamento nessa transição. Esses são os detalhes que acabam por valorizar ainda mais as nossas peças, né? Os nossos trabalhos em crochê. Isso aqui é um capricho, é assim um complemento, um acabamento para as nossas peças. Então, o ponto picô eu utilizo muito, muito mesmo no meu trabalho. Ele é um dos pontos que eu mais utilizo de acabamento. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê na próxima semana. Um beijo e tchau, tchau!